informação da empresa aérea pela qual ela vai ser transportado. Na realidade, a responsabilidade é de todas as empresas que participam do evento. Então, não é só a empresa aérea que é responsável. Se uma agência de turismo vende a você um pacote, esse pacote tem a passagem aérea prevista e acontece este problema, a empresa, a agência de turismo também é responsável. Porque ela deve zelar pelo cumprimento do contrato, ela deve zelar por informar ou propiciar ao consumidor que ele contrata com empresa idônea. Então, quando você for viajar, quando você for comprar a sua passagem aérea, tome o cuidado de saber se essa empresa não está sendo useira e viseira desse tipo de procedimento. É comum no mercado, a gente chama um procedimento com relação ao atraso de voo de overbooking. O significa o quê? As empresas aéreas, elas vendem mais passagens do que o número de assentos, para evitar cancelamentos de última hora e voos com assentos vazios. E o que acontece é quando todos confirmam, tem gente que vai ficar de fora. Então pode ser você, pode ser qualquer pessoa que chegue e às vezes chega com antecedência prevista, chega com 1 hora de antecedência no aeroporto e mesmo assim você não tem o teu lugar. E o que você deve fazer? Primeiro, você tem o direito de obter o assento em outra empresa aérea para o mesmo destino. Se você não obtiver esse assento, o tempo que atrasar o seu voo, você tem direito à indenização. O dano pode ser o material, por exemplo, você perdeu um compromisso, perdeu um negócio, perdeu a chance de comemorar algum evento, de participar de algum encontro. Então, este é o seu dano material, palpável. E o seu dano moral, o incômodo, o inferno que é você ficar sentado no aeroporto esperando que a empresa aérea resolva o seu problema. No mais das vezes, não é atraso de 1 hora, 2 horas, não. É atraso de 6 horas, 8, 36 horas, e você, às vezes, fica não no seu país de origem, mas em outro país, aguardando que se resolva o problema. Então, este tipo de problema é previsto. As empresas aéreas alegam que há uma limitação da indenização pela Convenção de Varsóvia. O Supremo Tribunal Federal, o ano passado, já decidiu essa questão e disse o seguinte: com relação ao dano material, é até admissível a fixação por causa da estrutura jurídica da Convenção de Varsóvia. Mas com relação ao dano moral, não. Então, o dano moral não sofre essas limitações e deve ser indenizado, seja nesse retardamento do seu voo, seja também no extravio de bagagem. Você vai para determinado lugar e a sua bagagem, por esponte própria, vai para outro. Então você chega lá, não está a sua bagagem, não acham a bagagem, você fica sem roupa, sem os seus produtos de higiene básico e tudo, e às vezes a empresa aérea não dá a mínima assistência para você. Então, tanto o atraso no voo quanto o problema de extravio da bagagem dá o direito ao seu ressarcimento. Agora, qual deve ser a sua atitude? Em primeiro lugar, uma carta para as empresas que estão seja para a agência de turismo, seja empresa aérea. Uma carta de um parágrafo, seja simples, empresa aérea. Em tal data aconteceu isso, com o meu voo foi atrasado, e exijo o ressarcimento dos meus danos morais e materiais. Protocole essa carta. Esta é a prova de que você reclamou. Não esqueça disso, a primeira providência. Protocole uma carta com reclamação e pedir o ressarcimento. E aí você vai ver, ou a empresa vai ressarcir amigavelmente, ou você pode ir ao PROCON para tentar estimulá-la a fazer o acordo, ou então você vai à justiça. Mas pelo menos você já está documentado e você está a caminho de obter o ressarcimento, que a justiça tem dado esse ressarcimento. Agora, com relação a essa última notícia do Banco Central, infelizmente, parece aqui no Brasil que as pessoas que têm um dano, os poupadores, ninguém é responsável. O banco privado não é responsável, o Banco Central não é responsável, a União não é responsável. Quer dizer, é uma coisa de mágica. Mas esta é a opinião, ou seja, o Banco Central alega que ele não tem responsabilidade nenhuma. O Superior Tribunal de Justiça está começando a resolver essa questão e já falou, responsabilidade do Banco Central, ao menos alguém é identificado para devolver o dinheiro para aquelas pessoas que foram expoliadas na época do Plano Collor. Qualquer dúvida ou sugestão, ligue para a produção do programa no 011-842-3063, das 13h30 às 14h30. Fica um bom final de semana para você. Aristóbulo, encontraria um princípio básico da vida, que é aquele que diz o seguinte: foi feita alguma coisa, alguém fez, como não pode existir um responsável?
Mais de 100 mil motoristas foram multados desde o início do rodízio de veículos em São Paulo. Mesmo assim, segundo técnicos da CETESB, cerca de 95,7% dos motoristas estão deixando o carro em casa uma vez por semana. De acordo com as estações medidoras da empresa, a qualidade do ar ainda é considerada regular. Mas, se a poluição não melhorou muito, o trânsito da cidade sentiu a diferença. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, as férias e o rodízio fazem com que o paulistano tenha nas ruas um movimento semelhante ao de sábado. Tomar um aperitivo à base de laranja antes das refeições pode ajudar a prevenir problemas digestivos e a combater a anemia por carência de ferro. É o que mostra o professor Silvio Baniza. Bom dia. Fruto amargo. É a famosa casca da laranja amarga. Aquilo que você, quando vai fazer o seu doce, tem que retirar e para que ele não fique amargo no doce, é isso que nós vamos utilizar para preparar o nosso vinho medicinal amargo, nosso vinho aperiente, o nosso vinho digestivo. Da casca da laranja amarga, vocês sabem que essa laranja ninguém chupa, ela tem uma substância extremamente amarga. Mas é aqui essa parte branca da laranja amarga que nós vamos utilizar para a preparação do nosso vinho medicinal. É o vinho que vai funcionar como aperitivo para você, principalmente naqueles casos em que a criança não quer comer direito, naqueles casos de anemia, você vai ver que vinho medicinal importante que nós vamos ensinar para vocês. Lave muito bem a laranja amarga, retira um pouco a sua parte externa, aquela parte meio esverdeada. E você vai utilizar mais a sua parte branca. E ainda agora, nessas 3 colheres de sopa que nós colocamos, nós vamos ter que adicionar uma garrafa de vinho. De preferência, você pode utilizar o vinho tinto, seco. Não usa vinho licoroso não, que não é o ideal. Este vinho, ainda, nós vamos ter que deixar uns 5 dias em maceração. Após os 5 dias que nós deixamos em maceração, você deve coar agora numa peneira. Se você quiser também pode coar num pano. Coe todo esse nosso vinho. O que você vai fazer agora com esse vinho? Você vai administrar, coe todo, deixa numa garrafa. É bom sempre colocar um rótulo do que foi feito. A dose diária de que você deve administrar ao seu paciente é sempre um cálice meia hora antes do almoço, um cálice meia hora antes do jantar. Se você estiver fazendo isto, você está recuperando a parte digestiva da sua criança. Não pode adoçar, hein? O amargo tem que ser tomado sempre devagar, sempre aos goles. Nós já vamos insistir com você de que o amargo é para funcionar de uma maneira indireta. Uma vez que ele ativa a papila gustativa da língua, ela vai ativar a sua função reflexa e teu estômago vai trabalhar mais. Nos casos de anemia, nos casos de falta de apetite, este vinho vai lhe ajudar. Vamos anotar de novo como é feito este vinho medicinal? Coloque 3 colheres de sopa de casca de laranja amarga em uma garrafa de vinho tinto. Deixe maceração por 5 dias, coe e tome um cálice antes das principais refeições, de preferência meia hora. Hoje você aprendeu como você pode fazer um vinho medicinal utilizando a casca da laranja amarga. E nós desejamos a todos vocês aquele ótimo final de semana. Veja em instantes os fatores que causam a gravidez mesmo com o uso da pílula. Nesta quinta-feira, 4 arquitetos renomados estiveram no Palácio das Indústrias dando ideias para a concepção de linhas e estações. Que o compromisso de uma obra pública de grande porte não seja apenas funcional, mas tenha também uma função estética. Como então fazer da plataforma onde vão correr os ônibus uma coisa estética? Mesmo que o projeto esteja em cima, como este, ou encostado no chão, esse desenho continua, dando uma unidade importante em todo o projeto. Nós chegamos à conclusão de que os ônibus deviam ser superpostos, passar em 2 pistas.
né? Uma mão num sentido e em outra, em 2 andares, para não ocupar muito a projeção sobre a avenida. É que nós partimos para a solução. Essas soluções atirantadas, que são com esses cabos, hoje são soluções adotadas no mundo inteiro e são muito econômicas e de muito fácil manutenção. O meu projeto procura construir sem interferir, ou pelo menos interferir o mínimo na paisagem urbana. Plataformas de emergência resolvidas com asas de aço que seguram um piso perfurado de aço. O prefeito Celso Pita e secretários municipais acompanharam as exposições. Nós estamos abertos a sugestões e, à medida em que elas sejam apresentadas, vão enriquecer cada vez mais o nosso projeto do VLP. Uma formatura é sempre motivo de muita alegria para a família e merece uma comemoração. Mas se o dinheiro anda curto, não se preocupe. Veja na aula de artesanato de Lucídia Almeida um jeito econômico e criativo de fazer uma bela festa. Bom dia, como vão vocês? Hoje vamos apresentar uma aula de decoração de bolos. E vamos fazer mini bolos que serão ideais para presentear numa festa de formatura. Qualquer dica a mais vocês podem encontrar na revista Confeitando Bolos. E bem, vamos ficar agora com Cristina Budano e iniciar este original trabalho. Aqui já temos uma porção de bolo recheado e forrado com pasta americana. Na parte de baixo, colamos com doce de leite esta toalhinha de papel dourada, que tem por baixo um papelão para ficar bem firme. E já vamos pegar uma outra porção de pasta americana e que também pode ser pasta de mel. Formamos uma bolinha, amassamos bem e a partir dela um rolinho. Em seguida, então, cortamos ambas as pontas utilizando uma tesoura. Depois vamos abrir a pasta americana e cortar um retângulo com o qual vamos envolver este rolinho. E assim colocamos o rolinho nesta posição no meio e vamos enrolando a pasta deste jeito. Aqui na união, pressionamos um pouco e deixamos as beiradas com uma forma irregular, para imitar um pergaminho enrolado. E agora vamos amarrar uma fita de cetim fininha deste jeito, com cuidado, e damos um nó. As bordas do rolinho nós vamos pintar agora com corante dourado, utilizando um pincel bem fino. No caso da fitinha, vocês podem usar a cor que acharem mais bonita ou mais adequada. Vamos pintando então esta beirada e em seguida vamos pintar também as beiradas das laterais para dar a sensação de que o pergaminho está enrolado. Aplicamos glacê na parte de baixo e colamos sobre um dos cantos do bolinho. Com glacê em um saco de confeitar, aplicamos o ponto cordão em toda a volta para ir dando acabamento neste mini bolo. Neste caso, estamos usando o bico pitanga, mas este detalhe também pode ser feito com outros bicos e pontos para enfeitar a base. Vamos virando a peça e continuamos a aplicar o glacê até dar toda a volta. E vamos usar agora glacê tingido com corante marrom, que colocamos em um cartuchinho de papel. E vamos aplicar aqui uns detalhes nas laterais para deixar este mini bolo mais ornamentado. Vocês podem ainda usar outras cores de glacê de acordo com a sua preferência. Na parte de cima do bolo, podemos escrever o nome do formando ou alguma coisa que recorde esta data tão especial. Cortem apenas a pontinha do cartuchinho para que o traço saia bem fino e com a mão firme escrevam o que vocês quiserem. E vejam só como vai ficando bonito este trabalho que estamos apresentando hoje. Estes mini bolos podem ser dados aos convidados da festa. E cabe lembrar também que estes cartuchinhos que estamos usando são feitos de papel manteiga ou papel celofane. E vamos já ver como ficam muitos destes ornamentando uma mesa, a mesa da festa da formatura. E aí podemos ver também outros traços ornamentando esse mini bolo feito com uma cor mais suave. Neste trabalho de hoje usamos a pasta americana, o glacê tingido com corantes comestíveis. Vocês podem usar ainda a pasta de mel. Nos veremos então no nosso próximo programa. Oferecimento, revista Trabalhos Manuais.
Veja a seguir dicas para ajudar a manter a qualidade de vida depois dos 40. E ainda, a importância de se educar as filhas para um mundo sem desigualdades entre os sexos. R$4.000 por dia na corrida mais maluca da televisão. Ricardo Corte Real comanda o Supermarket. De segunda a sexta, 3 da tarde. Paris, a cidade luz do Café de Magot. Da Maison Cartier. Da alta costura. Paris espera por você, de portas abertas. Si vous avez la clé. Visa, o cartão que mais abre portas no mundo. Que pernas, hein, Adriana? Mas você sofre muito para ter as pernas lisinhas assim? E a cada 15 dias, tudo se repete. Quer saber de um segredo para acabar com todo esse sofrimento? Claro que sim. Então eu vou contar para você e para todas as mulheres do Brasil. Depois de se depilar com cera ou pinça, use Antivel, uma fórmula francesa que é a sua depilação definitiva. É só passar com o algodão em qualquer parte do corpo. Você vai perceber que os pelos demoram a voltar, vão enfraquecendo, diminuindo até acabar. Bastam algumas aplicações de Antivel em qualquer parte do corpo e adeus pelos para sempre. Fique livre desse sofrimento. Ligue já. A revista Trabalhos Manuais é diferente. Este mês traz organizadores para escritório, imitação de couro, cestinhas de papel vegetal, restauração de móveis e muitas outras propostas. Revista Trabalhos Manuais já nas bancas. Não perca! Seleção que é seleção só tem bonzão, como a seleção de ofertas que o Ponto Frio escalou para você. Só tem preço bonzão. Depois dessas ofertas do Ponto Frio, a cozinha vai ser o lugar mais disputado da casa. Fogão Consul 4 bocas, mensais a partir de R$ 10,90. Forno micro-ondas Consul, mensais a partir de R$ 15. Não queime seu dinheiro, vá ao Ponto Frio. Não fique de fora, venha ganhar com essa seleção. Ponto Frio faz melhor e ponto. Vamos falar de dinheiro? Você tem um talão de cheques, não tem? De qualquer banco. Então, você tem crédito no Banco Cacique. É só ligar 0800 166 696 e dizer quanto você quer. É fácil, você gasta 5 minutos e ganha até 6 meses para pagar. E os nossos juros são menores do que os do banco onde você tem conta. Crédito direto Banco Cacique. 0800 166 696. Dinheiro sem sair de casa. É só ligar e o motoqueiro vai até você. Agora você vai ter noites como na Alemanha, Suíça ou outros belos países da Europa. Edredons de pluma de ganso M. Martin, macios, leves e aconchegantes, confeccionados com 100% plumas de ganso selecionadas e tratadas, trazendo para os seus sonhos toda a beleza, conforto e leveza que você merece por apenas R$ 4 de R$ 59,90. Edredons de pluma de ganso M. Martin. Você nunca dormiu com nada igual. Um novo conceito de vestir seu quarto. Tem problemas que a gente nem presta atenção. Mas é importante prevenir a perda de cálcio nos ossos, porque ela pode levar à osteoporose e provocar a redução da altura, encurvamento da coluna e até fraturas. Caltrate é um complemento alimentar de cálcio e o único que tem vitamina D para facilitar a absorção desse cálcio pelos ossos. Por isso, Caltrate pode ajudar você a prevenir a osteoporose. Novo Caltrate, o cálcio que chegou a tempo. Os líderes governistas adiam para terça-feira a votação da prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal na Câmara dos Deputados. O governo determina auditoria na indústria automobilística para garantir a paridade entre as importações e as exportações de veículos. O Banco Central prorroga a administração especial temporária do Banerj até que os acionistas possam escolher os novos administradores do banco. A Justiça do Rio de Janeiro concede liminar que obriga a Telebrás a entregar ações a compradores do plano de expansão.
O ministro interino da Fazenda, Pedro Parente, assina com o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, o contrato de refinanciamento da dívida do Estado. O governo de São Paulo retoma as obras da hidrelétrica de Porto Primavera, que deverá começar a produzir energia elétrica no ano que vem. Sindicalistas argentinos fazem protesto hoje em frente à Casa Rosada, pedindo por educação, saúde, aposentadoria e justiça. Os protestantes da Irlanda do Norte suspendem passeata convocada para amanhã em Belfast, a fim de evitar conflitos com os católicos. Um grande incêndio atingiu um hotel da Tailândia, deixando 19 mortos e 80 feridos. O fogo começou na cafeteria do térreo e 6 andares foram afetados. O hotel, que fica a 200 quilômetros da capital tailandesa, servia como base para seminários de empresas e tinha 300 hóspedes no momento do incêndio. 3 helicópteros foram acionados para o resgate das vítimas. O corre-corre diário às vezes nos faz esquecer da necessidade de manter uma boa qualidade de vida. 80% das pessoas que chegam aos consultórios médicos têm alguma doença relacionada ao estresse. A pressão da vida diária, a necessidade de tomar decisões rapidamente, o trânsito na hora do rush, a falta de tempo para a ginástica e baixa qualidade de vida são alguns dos fatores que levam o corpo a dar sinais de alerta. E corremos tanto que esquecemos de nós mesmos, deixando de lado a nossa parte criança, abandonando os sonhos da adolescência e pensando apenas nas dificuldades e responsabilidades de ser adulto. Bem, é sobre este assunto, o livro Para Recuperar o Encantamento da Vida, que nós conversamos a partir de agora com a doutora Marici Ribeiro, que é psicóloga especializada em gerontologia social. Esse é o livro da doutora Marici. Doutora Marici, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de começar perguntando o que é esse encantamento a que a senhora se refere na capa do livro, no título do livro. O encantamento é aquele retornar dos pequenos sonhos e das pequenas coisas que fazem a vida da pessoa ser diferente. Você, na adolescência e mesmo na infância, a gente costuma ter muitos sonhos, programar muitas coisas que a gente quer que aconteça. A gente nota o ambiente, o canto do passarinho, o cachorrinho que está brincando, a gente vê a flor. Tudo isso é um motivo de encantamento na vida. Bom, aí acontece o quê? Quando a gente fica adulto, você começa a lutar para ganhar dinheiro, para criar uma família, para se sustentar uma profissão, para manter um status. Então, essas coisas todas você passa sem ver. É comum, muitas vezes, as pessoas chegarem para mim e dizer assim, olha, me diz, como é que está o céu lá fora? Está chovendo? Está escuro? Vocês aqui dentro, inclusive, devem ter bastante esse problema, não saber o que está acontecendo. Às vezes a gente chega com sol de manhã e começa a chover depois. Começa a chover e você fica sem saber. E exatamente a gente tenta mostrar que quando você atinge a maturidade, aquela faixa dos 40 anos em diante, é importante que você note esses detalhes. Você fique ligado à natureza, você fique ligado aos pequenos acontecimentos do dia a dia, você dê importância a um cafezinho gostoso que você coou na hora. Em resumo, quer dizer, a gente passa por uma fase, digamos assim, chata da vida, onde você perde esse encantamento. Sim. Totalmente. É muito difícil você encontrar alguém, quando ela está se afirmando profissionalmente, ou numa fase assim de intensidade de relacionamentos, tudo, ela notar esses pequenos detalhes. E o hábito, inclusive, o hábito social, inclusive, né, parece que proíbe um pouco isso, né? Proíbe, porque nessa fase a pessoa não pode dizer, eu vi um passarinho cantando ali na árvore. Não. O cara fala, você está perdendo tempo com isso, rapaz, vamos resolver logo esse negócio. Lógico, não é isso? Não temos tempo para isso, isso é poesia. A maturidade é uma fase de transição? É uma fase de transição, ainda mais no Brasil hoje em dia, você sabe que a esperança de vida aumentou muito. Nós temos uma esperança de vida para a mulher em torno de 71 anos. E para o homem nós temos uma esperança de vida em torno de 64. Você sempre vive um pouco menos, né? E com esse aumento da esperança de vida, a faixa de idade que vai dos 40 aos 65 anos está crescendo muito. E é o que nós chamamos hoje em dia um país maduro. O Brasil não é mais um país de jovens, é um país maduro. E exatamente por ser um país maduro, nós temos que cuidar da qualidade de vida dessas pessoas que estão na maturidade. Agora, como se... É essa faixa de transição entre o adulto jovem e o envelhecimento. A pessoa que vai dos 60 a 65 anos em diante. Agora, é uma fase difícil, essa transição é difícil de ser encarada. Muito difícil, porque fácil ela... resgatar, Não. Ela é bastante difícil, porque ela, inclusive, ela tem características muito próprias dela. Por exemplo, vamos supor assim, a mulher tem uma faixa de idade em que ela começa a sentir os primeiros efeitos da menopausa. Ela tem uma série de alterações fisiológicas, ela começa a ver chegar as primeiras rugas, os cabelos brancos, ela se sente às vezes um pouco uma baixa estima, porque já não é aquela mulher charmosa se comparada com uma mulher jovem, né?
Os filhos saem de casa, então ou vão estudar fora ou casam, então ela se vê muito sem finalidade quando ela só está no lar. O homem também tem seus problemas. E o homem tem nessa seus fase. problemas. Tem o problema da aposentadoria, que em geral vai atingi-lo já nessa idade. Ele começa a sentir a concorrência dos novos que vão chegando nas empresas e que vão tirando o lugar dele. Além disso, ele vê que também ele não tem toda aquela força física que ele tinha antigamente. Quando ele vai competir com um filho jovem no futebol, ele acaba perdendo, ele se machuca mais. Então, há uma série de problemas nessa faixa. Agora, é importante que as pessoas encarem isso como uma fase de transição e, quer dizer, e uma fase de mudança de postura, quer dizer, de posicionamento, para que possam ter uma vida feliz, senão a coisa se complica. Exato. Eu li uma entrevista sua, inclusive, onde você cita Miguel de Cervantes, o escritor de Dom Quixote, que serviu o exército até os 60 anos de idade e aos 60 descobriu que era um escritor nato e fez uma obra clássica. Clássica e que realmente aos 60 anos, na época dele, não se pensava mais em que a pessoa tinha capacidade para isso. Quer dizer, o resumo dessa lição é nunca é tarde. Nunca é Pode tarde. começar em qualquer idade. Nunca é tarde, exatamente. Você começa em qualquer idade. Nós temos grandes exemplos. O Iacocca, por exemplo, ele aos 50 e poucos anos, ele foi despedido da empresa onde ele trabalhava e conseguiu fazer uma outra empresa que hoje em dia concorre violentamente com ela. Olha, você está vendo aí exemplos de pessoas que conseguiram ser melhor numa fase da vida onde geralmente se diz que você vai ficar pior, Exato. né, Maricê? Mas você tem que notar o seguinte, que a maturidade, ela dá para você toda aquela sabedoria, como nós chamamos, aquele contato com aquelas experiências anteriores que ensinaram muita coisa pra gente. Não se vive à toa. Cada dia você aprende coisas novas. E de modo geral, como devemos nos preparar para a aposentadoria, para essa fase da maturidade e da pós-maturidade? Olha, o principal de tudo é você saber que a vida não acaba nessa faixa de idade. Você tem que traçar projetos novos para você, projetos futuros. Se você não teve oportunidade, uma coisa bem assim simples, se você não teve oportunidade de estudar música, agora você tem um tempo livre a mais, estude a música, você tem plena capacidade de estudar. Você tem vontade de tocar piano? Comece a tocar piano. Você tem vontade de fazer seu próprio negócio? Ótimo, abra uma pequena empresa para você. Ou você não quer abrir, comece fazendo até uma economia informal, uma coisa assim. E é isso que o seu livro mostra. Exatamente, que você tem que tocar a vida com projetos novos, projetos de futuro, para você manter sua qualidade. Aliás, para terminar a nossa conversa, como é que você chegou a essa receita de vida para depois dos 40? Olha, através de os grupos que a gente atende nessa faixa de idade, de 40, 45, 50 anos, eles vão nos colocando uma série de dicas sobre o que gostariam de fazer. E daí surgiu um modo da gente dizer, bom, mas então vamos reencontrar esse encantamento através de todas essas dicas que vocês estão dando. E eu escrevi sobre os encantamentos que a gente pode reencontrar nessa faixa. Muito boa essa conversa com você, Maricê. Obrigado pela presença aqui, um bom dia. Foi um prazer, bom dia, obrigada. A pianista Guiomar Novaes, uma das melhores do país, ganha um festival especial em sua homenagem. Fique em dia com esse assunto na segunda-feira. Não perca. Colocarmos algumas ideias sobre o que estamos fazendo e o que gostaríamos de fazer. Hoje, então, às 7h30 da noite, na FAPA, estaremos lá conversando com vocês sobre esta organização toda de associações e partidos. Hoje eu queria acrescentar só mais uma coisa. Quem nos ouve de repente diz que ideia mais esquisita, Partido das Mães, ou Associação Nova Mãe, Novo Mundo. Que história é esta com mães? Mães é para fazer bolo, é para discutir receita, é para discutir criança, é para discutir empregada. Mas mãe não é uma coisa séria na sociedade, não tem nada a ver com política. Na verdade, vocês sabem que não é nada disso. Existem, inclusive, revistas mais ou menos de vanguarda, podemos dizer assim, boas revistas com artigos interessantes, falando muito da mulher moderna, que o nome é meio engraçado, um pouco abusado, não é nem muito claro, mas é inegável que a mulher hoje está muito longe de ser a mulher que era, já não digo há 30 ou há 40 anos atrás, muito, muito, muito longe. Eu vivi quase este século inteiro, eu posso dizer para vocês a diferença nas mulheres. Então, a minha ideia não é tão surpreendente, ela talvez reúna ou faça um feixe de uma porção de coisas que estão brotando cada vez mais, que a mulher não é mais para ficar fechadinha em casa, presa no castelo e rainha do mundo de dentro. A mulher está saindo, está se virando, está se mexendo, está começando a compreender bem as coisas
está entrando firme no mercado de trabalho, muitas vezes é mais responsável que o homem. Grande número, acho que talvez mais de metade das famílias brasileiras, ou seja, pessoas que têm crianças em casa, são talvez famílias em que não tem pai. É enorme o número de famílias brasileiras que só tem a mãe, que faz tudo, faz papel de mãe, de pai. Então, no entanto, falta um pouco isto. Há muito tempo eu sinto falta, não tenho grande informação sobre feminismo, mas não me passou pelos olhos nenhuma vez, em leituras, em conversas, que as feministas discutissem a nova mãe. Será que sendo a mãe no velho estilo, boazinha, controladora e tudo mais, será que vai dar uma nova mulher ou vai dar outra mulher igual a ela? Não vejo este assunto tão discutido quanto eu gostaria e quanto me parece que seria bom discutir. Sair um pouco, não só a mulher que vai para o trabalho, que agora todo o foco está em cima dela. Com razão, é ótimo, é difícil, é complicado, mas tudo bem. Agora, a mãe não. E não raro a mulher que sai para trabalho, fica em casa assim, fica no trabalho, meio que se remoendo, com a velha culpa, achando que devia estar em casa. Isso se discute um pouco, e com razão. Mas a ideia direta de como educar mulheres para elas serem diferentes das mamães delas. Este é o problema da educação de família hoje em relação às mulheres. Como educar minhas filhas para que elas não sejam iguais a mim. Tá? Abração, minha gente. Para todos, até a próxima, se Deus quiser. Em instantes, um show de sedução e romance com casais pra lá de especiais. E mais, os alienígenas invadem os cinemas brasileiros na mais nova produção de Steven Spielberg. E confira agora a dica do dia. Agora você pode adquirir produtos da Pernambucanas em casa e com a facilidade de comprar tudo pelo telefone. Hoje a oferta do dia é um aquecedor elétrico DeLonghi. Ele é portátil, com rodas que facilitam a movimentação pelos ambientes e é de fácil instalação. O aquecedor possui regulagem de potência para vários níveis de aquecimento e vem com um termostato para manter a temperatura desejada. DeLonghi é marca mundial de aquecedores elétricos e o produto é importado da Itália com garantia de 1 ano. Eu tenho certeza que você gostou, então ligue já. A ligação é gratuita. O aquecedor DeLonghi custa apenas R$ 188,00 à vista ou em 4 vezes de R$ 47,00 sem acréscimo. Ligue agora no 0800 155 755. A Pernambucanas entrega em sua casa. As primeiras 10 pessoas que comprarem irão ganhar um brinde. E esta foi mais uma dica para você. Brasil Verdade. Muitas surpresas e emoções reservadas para você num programa que defende os seus direitos. Ao vivo para todo o país. Brasil Verdade, de segunda a sexta, 5h25 da tarde. Brasil Verdade. Oferecimento com cartilagem de tubarão Selac, você anda bem com a sua saúde. Ligue já, 715-9433. Veneza, a cidade dos canais, das gôndolas, do café Florian. Veneza espera por você de portas abertas. Se avete la chiave. Visa, o cartão que mais abre portas no mundo. O frio já chegou e para ficar bem quentinho, uma malha de tricô. E o melhor, você ainda pode ganhar um dinheiro extra. Para Expert ou iniciantes, apresentamos a fabulosa Tricotar, uma máquina manual que é sucesso no mundo todo. Tricotar é muito fácil de usar. Você vai se divertir fazendo malhas, casacos, mantas para decoração e o que mais imaginar. E mais, com Tricotar você ganha tempo, porque pode usar 1, 2, 3 ou 4 agulhas ao mesmo tempo. Veja, com cada agulha você faz uma carreira
agulha, o que significa que com 4 agulhas você faz 4 carreiras ao mesmo tempo, aumentando sua produção em 5 vezes. Não é incrível? Você recebe em sua casa Tricotar contendo 5 pentes autoajustáveis, mais 2 suportes de mesa, mais 4 agulhas e mais um manual com dicas e pontos. Mas não é só isso não. Ligando agora para os telefones que estão em seu vídeo, você recebe uma fita de vídeo ensinando passo a passo pontos lindíssimos. O que você está esperando? Ligue já e mãos à obra com Tricotar. Ligue agora! A revista Trabalhos Manuais é diferente. Este mês traz organizadores para escritório, imitação de couro, cestinhas de papel vegetal, restauração de móveis e muitas outras propostas. Revista Trabalhos Manuais já nas bancas. Não perca! Você concorda que imóvel é o investimento mais seguro que existe? Você concorda também que curtir a vida é muito importante? E se você puder fazer as duas coisas juntas com R$50 por mês? Pois aqui na Perspectiva você pode, não é, Jean? É isso mesmo. Temos um empreendimento para quem quer investir com segurança e ao mesmo tempo viver com qualidade. É a Gleba 7 de Terras de Santa Cristina, um loteamento com um moderno sistema viário, equipado com portaria e segurança 24 horas. Você tem ainda um clube completo já em funcionamento, com tudo que você precisa para um lazer total. O Santa 7 fica às margens da represa de Jurumirim, a mais linda do estado. A represa é tão bonita que tem sido utilizada até como cenário de novelas. Todas as vantagens de praia e campo sem aquele tumulto de litoral. São lotes a partir de 450 metros quadrados, com entrada facilitada de R$120. Eu disse, entrada facilitada de R$120 e mensais fixas progressivas a partir de R$50. E eu não estou brincando não, é isso mesmo. R$50 por mês. Já um loteamento de alto nível, por um preço tão baixo, como é que você consegue? Olha, Tony, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque aqui o cliente compra o seu lote diretamente do loteador, sem nenhum intermediário. Em segundo lugar, porque nos adaptamos à nova realidade econômica do país, reduzindo os custos e as margens de lucro. Por isso, oferecemos um empreendimento de alto nível, com preço e condições de pagamento incomparáveis. Gente, oportunidade melhor não tem, não existe. Ligue agora. 255-2544 e receba em sua casa, sem compromisso, um vídeo do loteamento. Terras de Santa Cristina, Gleba 7. A qualidade de vida que você merece por um preço que você pode pagar. Ligue agora. 255-2544. Um som diferente invade o Festival de Inverno de Campos do Jordão, interior de São Paulo. É o jazz de New Orleans. Inspirados nas tradicionais bandas de rua de New Orleans, 6 brasileiros resolveram ousar em Campos do Jordão. A Torres Street Band foi literalmente para as ruas, ou melhor, para a calçada, com um único propósito, o de brincar com o público. E aqui, o camarim da banda, minutos antes do show. Pessoal, ensaiando. Zeca Maluf, do sax. Marcelo Torres, trompete. Alexandre Arruda, trombone. Serginho Mateu, washboard. Edu Marque, no banjo. E Thomas Filler, na tuba. Já tinha uma banda fixa e de repente um cliente me pediu que a banda estivesse em vários locais do evento ao mesmo tempo, né? Ou em seguida. Então eu precisei substituir instrumentos fixos, que era o caso do piano, a bateria e o contrabaixo, por instrumentos móveis, que é o banjo, o washboard e a tuba, e acrescentando esses outros instrumentos de linha de frente e circulando pelo ambiente. Isso já tem quase 10 anos e desde que a gente fez isso, não parou mais de tocar. Para quem gosta de jazz, a banda estará se apresentando todas as quintas, sextas e sábados no Shopping Mercado, que fica no centro de Capivari, isso durante toda a temporada. Se você pensa que só os humanos conseguem ser românticos, está completamente enganado. Os animais também têm técnicas especiais para seduzir os seus parceiros.
Na natureza, todos os bichos têm a sua maneira particular de conquistar os parceiros. É o que explica a especialista em reprodução animal Dona Fernandes, que montou uma exposição de animais copulando. As fotos mostram desde apaixonados tamanduás até insetos vorazes. Nesta espécie, por exemplo, a fêmea come a cabeça do macho. Fernandes explica que a cabeça não é necessária para a copulação, então ela pode ser descartada. Esta professora tem uma pergunta para a pesquisadora. Como explicar para as crianças o que os bichinhos estão fazendo quando ficam mais carinhosos? Fernandes sugere uma resposta científica. A exposição começa com o Kama Sutra do Reino Animal, uma explicação das diferentes posições adotadas pelos bichos durante o processo de reprodução. Essas libélulas formam um coração perfeito na hora de copular. Já os grilos preferem o jeito tradicional, assim como os besouros. As mais exageradas são as emas. Veja só como este macho se exibe. Este macaco não fica nada a dever a um Dom Juan humano. Ele leva rosas para a namorada. E como a natureza mostra, entre os animais não tem nem lugar nem hora para o sexo. Estes peixes, por exemplo, copularam na Colômbia, em pleno espaço. Há também algumas aberrações, como esta cobra, que tem 2 pênis. Durante a exposição, houve até uma discussão sobre sexo em grupo. Mas o mais aplaudido mesmo foi o pretendente da Ema, que se revelou um verdadeiro Fred Astaire. Estreia hoje no Brasil o filme Homens de Preto, mais uma produção de Steven Spielberg sobre extraterrestres, cheia de efeitos especiais. Mas afinal, Celso, esse filme é uma comédia ou uma ficção científica? Bom dia. Bom dia, é uma comédia, aliás, uma comédia muito gostosa de se ver, Claudinha. Eu já falo do Homens de Preto já. Antes, eu queria responder 2 cartinhas que chegaram aqui pra gente. A Judite de Barros, de Recife, e o Marcos Antônio de Souza, de Salvador, na Bahia, escreveram querendo saber onde anda Julia Roberts, o que ela está fazendo, qual o seu próximo filme. Bom, tanto para a Judite e o Marco Antônio, o grande fã-clube da Julia Roberts, ela ainda está em cartaz em vários cinemas do Brasil com o filme Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen. Mas nós já temos imagens, já temos cenas do próximo filme de Julia Roberts, My Best Friend's Wedding. Ainda não tem título em português, mas seria alguma coisa como O Casamento do Meu Melhor Amigo. Depois do grande sucesso, né, aliás, o maior sucesso da Julia Roberts, que foi Uma Linda Mulher, ela volta agora à comédia, e a comédia romântica. Fala do melhor amigo da Julia Roberts, né, que vai se casar. Só que ela estava crente que ele ia se casar com ela. Só que ele acaba anunciando o casamento com uma outra mulher, que é a lindíssima Cameron Diaz. Cameron Diaz, que você se lembra, fez o filme O Máscara. Agora, se você não gosta de comédia romântica e gosta de filmes de ação, prepare-se, já ficou pronto o novo filme do John Woo. John Woo você conhece, né? Aquele diretor chinês que fez um grande sucesso no país dele e foi importado pelo cinema americano. O filme se chama Face Off. Ainda não tem data para estrear no Brasil, também ainda não tem título para estrear no Brasil, mas já ficou pronto. Quando estrear, você sabe, aqui no Claquete você fica sabendo. Dessa vez, o mocinho é o John Travolta. O John Travolta já havia trabalhado com o John Woo no filme Broken Arrow, só que ele fazia o papel de bandido, você se lembra. O papel do bandido desta vez ficou para ele, Nicolas Cage, que está se especializando em papéis de ação. Só para você ter uma ideia, você se lembra, o Nicolas Cage fez A Rocha, fez Conner e vejam só, ele vai ser o próximo super-homem do cinema. Ele mesmo, Nicolas Cage, com essas